a olhar pra frente e dizer, não, quer saber? Eu Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Esse caso vai abalar as suas estruturas, se prepara para essa história que é muito, muito forte. E lembrando também que eu quero te fazer uma recomendação super especial, se você ainda não conferiu, assista ao caso super especial que eu já produzi aqui, é uma peça investigativa chamada A Mamãe Disse Que Eu Não Vou Voltar. É um caso aterrador que revela o universo macabro do Serviço Social de Nova York. Eu fiz uma investigação gigantesca com estatísticas, documentos, coisas que você não viu em nenhum lugar e vai encontrar só aqui. Então confira, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e depois você pode fazer uma tour pelo canal. Inclusive lá na página inicial está tudo organizadíssimo, playlists, tudo estruturado para você conferir todas as atrações que eu tenho por aqui. E a gente vai começar esse caso agora. Lyosha nasceu em um vilarejo remoto no leste da Sibéria, na Rússia, onde a pobreza e os altos níveis de alcoolismo marcaram seu destino. Em 2005, depois de uma grande comemoração de Ano Novo, seu pai, em estado de delírio alcoólico, jogou seus 2 filhos pequenos em um grande forno a lenha. O bebê, de 14 anos, faleceu queimado. Lyosha, de 2 anos, foi salvo graças à sua mãe. Ele sofreu queimaduras graves na cabeça, ombros, braços e pulmões, mas sobreviveu. Após o acidente, o Lyosha foi tirado da Burácia, onde vivia, e a sua mãe não podia cuidar dele, então ele foi acolhido por uma família em Moscou. Sua recuperação levou uma década. Enxertos de pele, cirurgias, reabilitação, tudo era necessário. Quando fez 16 anos, o Lyosha já havia viajado quase metade do mundo. Ele esteve na Suíça, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Lituânia e em muitos lugares. Tudo pelas suas queimaduras. Ele foi a clínicas e a centros de reabilitação e ele disse, sabe, uma deficiência pode dar a você uma nova maneira de ver o mundo e até novas oportunidades. Mas é importante não deixar a sua vida inteira girar em torno disso, porque isso pode acabar com você. É difícil imaginar o tipo de vida que um menor como Lyosha possa ter tido. Como foi para ele ir à escola com as suas cicatrizes, já que sabemos que menores e adultos podem ser muito cruéis. E ele disse, sabe, eu odiava as pessoas quando era mais jovem. Eu sentia que elas me tratavam como se eu fosse algum tipo de animal. A certa altura, comecei a gostar de psicologia. E ela me ajudou muito a entender o que estava acontecendo. E o ódio simplesmente desapareceu e eu deixei ir. Ao longo dos anos, a aparência do Lyosha continuou chamando a atenção. Ele disse que as pessoas têm medo do que não conhecem e te odeiam ou sentem curiosidade. O Lyosha não gosta de falar sobre segundas chances, fugas, sorte, mas quando perguntado se ele acha que a tragédia mudou sua vida, ele dá de ombros. Ele disse, não foi minha escolha, eu era pequeno. O que aconteceu, aconteceu. Se o resultado tivesse sido diferente, eu estaria enterrado. E não haveria nada a ser feito. Ou eu teria ficado morando em Buriácia. E é só isso. Até a atitude dele em relação ao fogo é surpreendente. Ele disse que ama o fogo, que ama as lareiras. E ele disse, sabe, eu sei que as pessoas que já se queimaram antes podem sentir medo do fogo. Mas eu não vejo o sentido de ter medo. Eu gosto da sua luz, do seu calor, porque é lindo e eu posso observá-lo por horas. O Lyosha se interessa pela mítica fênix, a ave que se acende em chamas quando falece para renascer das cinzas. A fênix simboliza a vida eterna, o triunfo da vida sobre falecimento. E ele disse, eu posso entender isso, porque eu fui queimado quando era menor e de alguma forma renasci das cinzas. Atualmente, o Lyosha vive e estuda em Moscou e ele segue em contato com seu pai biológico, que recentemente saiu da prisão. Essa é a mesma pessoa que o jogou no forno em chamas. E o Lyosha fica surpreso quando perguntaram a ele se ele perdoou seu pai. E ele disse, sabe, não se trata de perdão. Eu perdoei há muito tempo. Agora apenas conversamos como pessoas normais conversam.
Eu nunca o odiei e ele provavelmente pensou que eu estava furioso com ele, mas quando nos conhecemos, quando voltei para Buriácia, nós conversamos. E eu disse tudo a ele e agora trocamos correspondências, cartas e nos mantemos em contato. Pavel Volkov é um fotógrafo e documentarista russo que vive em Moscou. E ele ouviu falar do caso quando era pequeno porque a avó do Pavel costumava ir ao mercado toda semana e trazia cópias de um jornal grosso chamado Discussão e Fatos. E aí ele se lembra vividamente do choque ao ler a história de um garoto queimado em um forno. E ele ficou com medo, inclusive, de olhar para um forno aceso. Ele também se recordou que havia um pedido de doações para ajudar o Lyosha com seu tratamento. E então o Pavel conheceu o Lyosha no evento de caridade em 2017. Ele fotografava menores com queimaduras quando o conheceu e então pediu o contato dele. E aí ele começou a fotografá-lo desde os seus 16 anos. Em 2020, o Lyosha faria 18 anos e a relação de proximidade que se estabeleceu entre os dois permitiu ao fotógrafo entrar na mente e no coração do adolescente e perscrutar o que ele sente e pensa acerca do evento que mudou para sempre a sua vida. E perceber que o que hoje ele sente pelo seu pai, por si próprio e também pelos outros. E o Lyosha disse, olha, a minha pele é como a areia da praia. E o Pavel não sabia ao certo como reagir a essa brincadeira. Ele falou, gente, será que eu tenho que rir ou não? Porque rir não parece apropriado. Mas o fotógrafo acredita que o jovem, o Lyosha, ri para não pensar. Ele falou assim, sabe, eu acho que aquilo que está escondido bem no fundo do coração do Lyosha, além das centenas de consultas médicas e dezenas de cirurgias plásticas, coisas que só ele conhece. Coisas que talvez seja assustador pensar na experiência de vida de um rapaz que sofreu tão terrivelmente durante a infância. Segundo o fotógrafo, o jovem considera que o pai não estava presente no momento da tragédia. Ele disse que acreditava que o pai não era culpado pelo que fez e que na realidade o ama muito. Ele disse, sabe, meu pai estava bêbado e não conseguiu se controlar. Lyosha sabe que o pai tinha um problema grave com o álcool e que foi influenciado pelas más condições de vida na região. E ele também disse em uma entrevista que o Lyosha vivia uma vida normal de adolescente, que tem amigos, que gosta de passar muito tempo com eles, que gostava de jogar jogos de computador, estava frequentando a universidade, que não vive fechado, que é uma pessoa muito sociável. Ele disse assim, o Lyosha não tem problemas em abordar desconhecidos na rua, e esse trágico incidente mudou a sua aparência, o rumo da sua vida para sempre, mas não se deixou vencer. Afinal, o amor verdadeiro e misericordioso não guarda espaço para o mal. É eterno. Bom, eu observei que na Rússia, cerca de 60 mil crianças sofrem queimaduras por ano. 25 mil delas são hospitalizadas e, na maioria das vezes, esses menores são queimados com líquidos quentes. 80% do total de vítimas. Queimaduras por chama representam 12%, queimaduras de contato com superfície quente, 6%, lesões elétricas, cerca de 2%, e essas são as principais causas de queimaduras em menores. Para uma maior clareza, 1% da superfície é a área da pálpebra da mão aberta. Então, uma queimadura grave é uma lesão complexa que acarreta mudanças significativas na vida de um menor e de sua família. O tratamento de queimaduras está associado à dor intensa, à hospitalização prolongada e, às vezes, à imobilidade prolongada também. Então, aquelas pessoas ou menores que sofrem queimaduras graves desenvolvem cicatrizes que alteram a aparência e podem restringir a mobilidade corporal. Então, a reabilitação médica de cicatrizes é de longo prazo e muitas vezes são necessárias operações repetidas. Os psicólogos e educadores sociais ajudam esses menores queimados e os seus familiares a se adaptarem a esse processo de tratamento, porque as condições de um hospital estabelecem essa cooperação com médicos e uma equipe multidisciplinar. Então, os menores que sofrem queimaduras enfrentam dificuldades adicionais para piorar, porque isso acaba superando os obstáculos previstos. As cicatrizes formadas após uma queimadura é muito, muito complicada, porque
há uma necessidade de usar roupas íntimas de compreensão especiais após uma queimadura, e aí as mudanças na aparência e a atitude esperada dos outros em relação a ela fazem parte da experiência pós-queimadura. Olhando para esse caso, você vê que uma pessoa que conseguiu se reerguer de uma situação incalculável, se recuperar de uma monstruosidade inimaginável, foi capaz de perdoar o imperdoável. Esse caso me lembrou aquele que eu lancei logo no começo do ano passado, que foi o do garoto que o vizinho jogou o ácido na cara dele. Aquele caso é tenebroso, né? Quem lembra ali como aconteceu, que a mãe gritava, meu bebê, eu nunca esqueço essa cena. E depois, que o mais chocante foi que ele se recuperou, ele casou, teve filhos, e aí, adulto, numa conversa com o pai, porque ele ficou cego, o pai disse pra ele assim, nunca vou superar o que aconteceu com você. Eu fiquei assim muito tocado na época, eu lembro que me chamou muita atenção, porque é uma coisa que você olha e vê, gente, quantas expectativas esse pai tinha para esse filho, e aí ele viu tudo isso desmoronar quando aquele acidente tenebroso atingiu seu garotinho pequeno e indefeso. E é impressionante como muitas vezes nós não conseguimos enxergar um ponto de vista mais positivo em questões que podem ser superadas. Não que sejam fáceis, mas que também não são impossíveis. Certamente, a maior parte dos nossos problemas não são parecidos com o do Lyosha. E isso não faz as nossas questões serem menores e irrelevantes, mas isso nos ensina que nós podemos seguir adiante mesmo quando não queremos. Porque quando olhamos para um caso tão extremo, nós podemos ver pessoas que encontraram forças em algo que nenhum de nós gostaríamos de passar. Essa história transmite a mensagem que também podemos se reconectar com a esperança, mesmo em meio a tanta dor. A sua dor, se me perguntassem hoje o que a experiência clínica mais me ensinou, atendendo pessoas, eu diria que há muitas pessoas dispostas a pagar terapia, mas que são poucas as que estão dispostas a abrir mão de algumas das suas dores mais secretas para serem, de fato, curadas. Já presenciei pacientes que bloqueavam a porta da cura o tempo inteiro, pessoas que simplesmente não queriam tocar em nenhum dos assuntos que realmente circuncidavam aquele problema, e também pessoas que simplesmente não aceitavam ser empurradas para frente, que não queriam andar por conta própria, porque encontraram conforto no meio da dor, apesar de reclamar dessa dor constantemente. E isso foi algo que foi me chamando a atenção ao longo do processo, porque eu pensava, gente, é muita dedicação a esse caso, é muita dedicação a essa pessoa, é muita contribuição emocional. E eu via que essa retribuição não acontecia de volta, não no sentido que eu queria ou que eu esperava, mas naquilo que era ofertado, que você basicamente chegava ao ponto de fazer coisas que tecnicamente você nem teria que fazer de forma alguma, mas que você de repente tentava fazer para ver se aquele indivíduo, aquele sujeito percebia que ele tinha apoio e que ele poderia sim conseguir. Agora, junto com alguém, e depois continuar andando com suas próprias forças no dia a dia. Mas infelizmente eu vi muitas pessoas que simplesmente se recusavam a olhar para frente e dizer, não, quer saber? Eu posso mudar de vida. Eu posso, mas tem muitos que não querem. E isso foi algo que ao longo de toda a minha experiência e desses meus anos atendendo, foi uma verdade muito difícil de engolir, de entender e de processar. E algo que eu lido até hoje, principalmente quando eu noto que algumas pessoas levantam mais resistências do que deveriam. Porque, por incrível que pareça, há muitos por aí com discursos prontos para explicar o porquê não saíram do lugar, mesmo quando obtiveram ajuda. O mundo é um lugar difícil. As pessoas são decepcionantes, mas nada disso é o bastante para justificar a sua indisposição a ir por um novo caminho. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão me ouvindo agora, que chegaram no limite, e às vezes o limite para você foi desanimar.
Só que independente do que você esteja sentindo agora, se concentre no que você quer sentir. Porque esse é um bom lugar para começar. É o primeiro passo para ressignificar aquilo que nunca fez sentido, mas que pode servir como um propósito. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!